Olá, somos alunos de Direito do 10º semestre da Faculdade Campos Sales e hoje vamos apresentar uma atividade sobre o processo tributário, administrativo e judicial. Estou aqui com meus colegas, o Evandro Albuquerque, a Nathalie Gomes, o Lucas Guarnielli e o João Gabriel. Para introduzir vocês, eu vou falar rapidamente um conceito. Em matéria tributária, a solução de conflitos pode ocorrer tanto pela parte via administrativa, quanto na esfera judicial, pois no direito brasileiro há dois tipos de processos classificados, como o processo tributário, o processo administrativo e o processo judicial. Em regra, o processo tributário pode ocorrer em uma forma de contribuinte, que ele requerer o crédito tributário ou outras formas de suspensão da exigência do tributo. Processo administrativo tributário, também denominado de ação fiscal, é regido por leis editadas pelo ente político constitucional, compete para legislar sobre o tributo, a cuja respeito versa o conflito a ser solucionado. Este processo envolve o pronunciamento de uma autoridade, que decidirá a respeito de um determinado ato, observando-se o conjunto de procedimentos interligados e vinculados, onde o agente administrativo fica obrigado a agir de acordo com o que determina a legislação tributária. O processo administrativo tributário tem seu fundamento na Magna Carta e na legislação tributária, em especial, o Código Tributário Nacional, com base de um Estado de Direito. A legalidade é um princípio inerente à ação fiscal. Assim, é necessária a prescrição legal para a aplicação de processo administrativo. Por meio deste princípio, a administração deve se submeter à vontade da lei, de forma que sua atuação está vinculada a ela. Além do princípio da legalidade, outros princípios norteiam o processo administrativo tributário e o direito como um todo. São eles: o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a duração razoável do processo. É importante destacar que o princípio da legalidade vem acompanhado de alguns outros princípios, e eles são, da mesma forma, os imprescindíveis para o exaurimento do processo administrativo fiscal. Você conhece o princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e o princípio da eficiência. O processo administrativo tributário possui duas fases, sendo a sua primeira não contenciosa. A sua característica é ser unilateral por parte do fisco. Nessa fase, é essencial o lançamento do ofício de qualquer tributo por parte da autoridade competente, que deve ser feito por escrito e deve ter sido conhecimento ao sujeito passivo da obrigação. A fase não contenciosa termina com o termo de encerramento de fiscalização, que não será acompanhada por uma auto de infração, nos casos que tiver sido cometida alguma infração. A segunda etapa, do processo administrativo tributário, tem por início com a impugnação da exigência formulada nos autos de infração. Ela deve conter descrito do fato que nos entende nos autos da obrigação da infração. O termo processo administrativo tributário culmina com a inscrição da dívida apurada no livro de dívida ativa. É importante frisar que a ação fiscal, qualquer elemento que possa servir de prova pode ser usado na busca da verdade, nesse que não pertence ao processo em si. A finalidade é a decisão justa. Pode-se destacar ainda que, levando em consideração o artigo 34 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, os tribunais administrativos não possuem competência para apreciar e declarar a inconstitucionalidade de lei. Agora a gente vê a redação do mencionado dispositivo legal. Artigo 34. Fica vedado à Câmara Superior de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade. Portanto, não é dado aos tribunais administrativos direito de deixar de aplicar a norma vigente sob a alegação de sua inconstitucionalidade. Por tal razão, é de bom posicionamento que os argumentos a serem dados administrativamente
sejam restritos às normas infraconstitucionais, deixando-se as alegações de inconstitucionalidade à jurisdição judicial. Bem, já no processo judicial tributário, constitui o poder que o contribuinte pode questionar a legalidade da cobrança do título do tributo, mas o processo é um processo mais avançado e oneroso, e que para que seja iniciado o processo judicial já precisa ser instaurado. Nele, o contribuinte terá o direito à ampla defesa, permitindo que apresente documentos e solicite providências ao judiciário, para que possa provar a veracidade desses fatos. No âmbito judicial, aplica-se as normas do processo civil, ou aquelas constantes em legislação especial. Deverão ser observados os princípios processuais da Constituição Federal, a quais o objetivo é a garantia do processo e instrumentaliza o acesso à justiça. Para o contribuinte, existem algumas alternativas que podem ser tomadas através de algumas ações judiciais, que buscam requerer formas de suspensão da exigência desse tributo, tais como a ação anulatória do débito tributário, ação declaratória, ação de consignação de pagamento e mandato de segurança, dentre outros. Para o fisco, cabe a ação de execução fiscal, que é procedimento judicial para a cobrança dos créditos tributários que já venceram. Esta opção só pode ser aplicada quando esgotadas todas as formas administrativas, inclusive a cobrança amigável, e depois de realizado um controle complementar da legalidade do lançamento, procurando constatar irregularidades. Tanto no processo tributário administrativo como no judicial, são assegurados o direito à ampla defesa e o contraditório, além de todos os meios legais necessários para que se prove o direito do acusado de se inocentar, como documentos, testemunhas e outros recursos. Mas tanto o processo administrativo tributário quanto o judicial são extintos apenas quando a dívida é liquidada. Bom, para finalizar, né, eu quero agradecer a todos os nossos colegas presentes, né? É muito válida a explicação de vocês, né, em todo o contexto sobre o tema. E também queria agradecer a professora Viviane por dar essa oportunidade para a gente estar aplicando essa atividade, né? E estar presente, né, conosco, né? E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigado. Finalizando. Nós que agradecemos. Obrigada.